meu senhor, muito boa tarde, minha senhora. Muito obrigada por essa licencinha que a senhora tá dando aí na sua casa. Feriadamos, quinta-feira, e eu já tô querendo saber como que tá a movimentação desse feriado por aí. Pode me contar tudo, hein, que eu sou curiosa. Tô chegando mais pertinho aí da sua casa agora com você. Quero saber quem tá por aí, quero saber se tá recebendo visita, quero saber do cardápio. Sou curiosa e investigadora, porque hoje vamos falar de investigação nesse programa. E quero saber como é que tá esse almoço. Pode mandar esse cardápio pra cá, porque eu quero saber. Quero degustar aqui, ó, nem que seja por fotos, por registros. Como que tá esse almoço desse feriadão? Que delícia! Já vai emendar aí o final de semana todo? Com família, com amigos, fazer aquela festança boa? Porque é feriado, mas nós estamos aqui chegando muito mais pertinho da senhora. Então se achegue pra cá também, ó. QR Code tá aqui no cantinho da tela, já pra senhora me contar tudo que tá acontecendo do outro lado da tela, viu? E hoje nós celebramos o feriado de Corpus Christi. Um momento de fé, reflexão e gratidão. Essa data nos convida a renovar a esperança, fortalecer o amor e a união com os nossos próximos. Valorizar a união entre as pessoas. Que esse dia inspire paz, solidariedade e bênçãos para todos vocês. E ó, a gente está esperando aqui Padre Orivaldo, que prometeu dar um pulinho para nos mostrar, para nos falar dessa data e também toda a programação desse dia tão especial para a Igreja Católica e para quem reflete sobre a união das pessoas, sobre essa data que nos traz essa reflexão mais interior desse dia que sim é feriado, mas também um dia de muita reflexão. E além disso, nós vamos falar sobre golpes, crimes virtuais e riscos da internet para crianças e idosos. A nossa hacker do bem, Vitória Okida, faz um alerta para toda a família. Ei, que eu demorei para trazer essa menina aqui, viu, gente? Mas hoje ela tá aqui para trazer muita informação para vocês. Dá um oizinho, Vi, olha lá, ó. Então, ó, minha senhora, esse assunto é de muito interesse para a senhora que fica aí nas redes sociais. Aí vai clicar naqueles links que não sabe, a criança que fica lá dentro do quarto, que a gente não sabe se está protegido ou não. Hoje a Vitória vai trazer todo esse assunto pra gente com muita clareza, alertas e orientação, tá bom? Então, ó, se achegue mais pra cá que nós estamos começando nosso Chega Mais Interior e daquele jeito que a gente gosta, que é rindo com tudo que tá bombando nas redes. Bora dar risada, minha gente? Porque é isso, né? Eu vou mostrar pra vocês agora um doguinho. A Vitória, ela faz investigação, assim, sobre a internet, né? Ela traz esses alertas. Agora, esse doguinho aqui, os clientes desse mercado, eles precisam estar atentos, porque esse doguinho aqui, ele tem chamado muita atenção, ele tem feito mais sucesso que os próprios produtos do mercado, e a senhora tem que ficar atenta a entrar nesse mercado aqui. Olha aí. O doguinho foi adotado pelo mercado e olha o caos que ele faz com os clientes do mercado. Sim, olha aí, olha aí, olha aí. Que bagunça, minha gente. Olha que tem causado e tem gerado bons conteúdos pra internet, viu? Caramelo sendo caramelo, né? Olha lá, cumprindo o papel, cumprindo a obrigação de ser um caramelo. Ô, minha gente, ele causa e não causa pouco, não. Olha lá, a dona do mercado, que teve a feliz ideia de adotar esse caramelo. Que se acha dono do mercado, dono da rua e o próprio atendente. Ó, olha lá. Olha, que situação. Ei, caramelo sendo caramelo, hein? Vamos contar sobre ele mais aqui, viu? Apresentei ele hoje pra vocês, mas ó, tem muita história desse caramelo aí. Agora, história também tem esse gatinho que não se intimidou com um gatão, não. Corajoso. Olha aí. Salió más valiente. Corajoso esse baixinho aí, ó lá. Dizem que os baixinhos são os mais corajosos. Ó.
Ó, ó. Toma ali. Tenho medo de você, não. Sabe que você é grandão? Sou corajoso, rapaz. É isso, os corajosos têm muito mais abertura nesse mundo, viu? Agora, abertura também é quando reúne uma gangue, tipo, amigos improváveis. E, ó, ninguém para, viu? Porque quando tem um de cada espécie, fica todo mundo mais forte. Olha só. Olha isso, gente. Esses três aqui só andam junto. É o galo, o cachorro e o gato. Pois bem, a mãe do gatinho morreu, o galo ficou cuidando. A mãe dos cachorrinhos vive andando, ou lá vem a bichinha com a patinha machucada. Mas o galo toma de conta. Meu povo, é uma união tão grande que é de se admirar de verdade. Isso é aqui em casa, viu? É, e ela fala que é na casa dela. Olha, vocês entenderam aí a formação desse grupo? Olha isso, gente. Olha lá, ó. Esses três aqui só andam junto. É o galo, o cachorro e o gato. Pois bem, a mãe do gatinho morreu, o galo ficou cuidando. A mãe dos cachorrinhos vive andando, ou lá vem a bichinha com a patinha machucada. Mas o galo toma de conta. Meu povo, é uma união tão grande que é de se admirar de verdade. Não, gente, não importa a espécie. Isso é aqui em casa, viu? Não importa a espécie. O que importa realmente é a amizade, né não? Dani, ó, cachorro, gato e galo. Quem diria que essa composição ia dar certo? E deu bom ali, viu? É. Agora, o que não deu bom foi esse doguinho que o tutor levou ele pra creche. Sabe as creches de cachorro? Mas esse doguinho aqui, ele é um tanto tímido pra ficar lá na creche do cachorro. Olha a situação desse doguinho, minha gente. Olha que dó. Olha aí. Pra estar numa creche. Olha lá, ó. Ó. O que estou fazendo nesse lugar com esse bando de louco? Põe de novo, minha gente. Ô, tutores, eu tenho um exemplo desse na minha casa. Eu levei o meu sushizinho pra creche e não deu bom. Olha lá. Não deu bom. Tem doguinho que não foi feito pra viver em sociedade canina. Ó. Não quer, gente. Esse bando de louco correndo pra cá, correndo pra lá, não vai dar bom pra mim aqui. Não é meu lugar. Me tira daqui, alguém. Olha lá. Não deu bom. Olha lá. Agora os outros. Ó. Ó a bagunça. É que não deu bom. Não deu mesmo. Ó, agora, o que dá bom pra gente realmente é participar da nossa Batalha Sertaneja, que tá chegando aí e vai trazer boas escolhas para nossa voz sertaneja que vai ser revelada aqui através dessa competição que o TH+ SBT está realizando. Porque a gente sabe que o nosso interior paulista é celeiro de vozes sertanejas e essa competição vai revelar a próxima voz sertaneja do nosso país, viu? Estamos na fase de seleção dessas vozes. Então, se você é uma voz sertaneja, uma dupla, um trio, prepare-se para participar da Batalha Sertaneja. As inscrições estão abertas, é gratuito e você pode fazer pelo site do TH+ SBT, viu? Entra lá, faça a sua inscrição ou pela região de Araçatuba, ou pela região de São José do Rio Preto, ou pela região de Presidente Prudente. Com um vídeo de até 5 minutos, você faz a sua apresentação, canta, mostra a tua voz e quem sabe aí não é selecionado para seguir nas próximas etapas. Confere aí. Batalha Sertaneja, um projeto do TH+ SBT Interior que vai revelar novos talentos da música sertaneja. As inscrições são gratuitas. Escolha onde participar: Araçatuba, Prudente ou Rio Preto. 18 candidatos serão selecionados. Depois, os 8 melhores avançam para apresentações ao vivo em cada cidade. Em Araçatuba, no Shopping Praça Nova, com a Rádio Cultura FM. Em Prudente, no Prudem Shopping, com a Rádio 101 FM. E em Rio Preto, no Plaza Shopping, com a Rádio 40 Graus.
O vencedor do Batalha Sertaneja abre o show do Country Blues no dia 8 de julho. Batalha Sertaneja, essa pode ser a virada da sua carreira. Realização TH+ SBT Interior. Oferecimento LRG Construtora. Há mais de 25 anos realizando o sonho da casa própria. É, minha gente, então, ó, não perde tempo. Se você é uma voz sertaneja ou conhece uma voz sertaneja, fala lá para fazer a inscrição, porque é gratuito no site do TH+ SBT. É a fase seletiva, onde você vai enviar um vídeo de até 5 minutos e fazer sua inscrição. Depois tem outras fases e o grande vencedor vai fazer a abertura do Rio Preto Country Blues. Não é pouca coisa não, viu? É uma vitrine que vai revelar a próxima voz sertaneja do nosso país. Ó, 1h15 minutinhos, abrindo a sua tarde com muita alegria, informação e prestação de serviço. Daqui a pouquinho a gente volta, bora faturar. Já já tem Padre Orivaldo e tem Victoria Okida pra vocês. A gente já volta. 1h 19 minutinhos, abrindo a sua tarde de quinta-feira, feriadão. Eu quero saber da senhora como é que tá aí do outro lado da tela, quem que tá aí na sua casa, como que tá curtindo esse feriado. Final de semana prolongado, começando hoje com esse feriado. Amanhã como é que faz? Vai trabalhar? Não vai trabalhar? Vai curtir aí com a sua família? Como que vai estar por aí? Pode me contar. A QR Code tá aqui no cantinho da tela. Manda tudo pra cá, porque eu sou curiosa e gosto de chegar muito mais pertinho aí da sua casa, da sua família, combinado? Hoje é um dia muito especial porque celebramos Corpus Christi, momento de fé, reflexão e gratidão. Essa data, então, nos convida a renovar a esperança, fortalecer o amor ao próximo e valorizar a união entre as pessoas. Que esse dia, então, seja um dia que inspire paz, solidariedade e bênçãos para todos. E eu fiz um convite para o nosso querido Padre Orivaldo. Não sabia se ele ia conseguir chegar aqui, mas ele sempre dá um jeitinho e vem falar da importância das datas, né? Então, nesse dia hoje tão especial, vamos receber nosso querido Padre Orivaldo aqui na nossa sala de estar. Padre, que carinho do senhor estar aqui mais uma vez, viu? Eu sei que é uma correria para esse dia, mas é muito importante falarmos para quem está do outro lado da tela a importância dessa data. Fique à vontade, viu, Padre? Muito obrigado, Ana Paris. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, neste momento tão especial de partilha dessa data tão importante e significativa para nós católicos. Exatamente, porque é um feriado na Igreja Católica, né? Mas aí em casa fica todo mundo. Mas o que representa esse feriado? Por que ser feriado? E por que essa data nos convida a essa reflexão, Padre? É uma data muito importante para nós, porque Corpus Christi, ele traduz a essencialidade da Igreja. Em 1264, o Papa Urbano decretou como uma solenidade, ou seja, todos os cristãos católicos são convidados, nesta ocasião, a refletir sobre Jesus Cristo Eucarístico. Então, significa, Ana, mais do que fazer uma caminhada para Jesus, é fazer uma caminhada com Jesus, ou seja, Ele vai à nossa frente, Ele que dá os passos, que nos orienta o caminho e que nos faz, assim, viver a essencialidade da Igreja, que é o próprio Cristo com presença real na Eucaristia, né? Então nós celebramos Corpus Christi, significa o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Ó, e nós estamos vendo algumas imagens de hoje. Essas imagens foram logo pela manhã, porque essa data ela é marcada também por uma procissão. É isso, Padre? É isso. A procissão é um gesto público de demonstrar a fé. Mas, Ana, sabe que me comoveu tanto logo pela madrugada, multidão de crianças, adolescentes, jovens e adultos elaborando os tapetes. Porque os tapetes, eles são evangelizador. Diz, né, o ditado que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Exatamente. Portanto, quando nós olhamos esses tapetes, nós vemos assim a evangelização a partir do cálice, da Eucaristia, da cruz, dos sinais dos santos, dos anjos. Então, confeccionar os tapetes para que Cristo possa passar significa para que nós voltemos no primeiro amor, na essencialidade da fé. E a Igreja começou assim, a caminho. Então, é caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo. E hoje a programação como é feita, Padre? Esse tapete começou a ser elaborado na madrugada e como que vai ser esse restante desse dia? Já às 16 horas teremos a Santa Missa, seguida da procissão, até na Praça TV, onde vai ser feito a bênção e o encerramento, né? Mas também todas as paróquias, na parte da manhã, já aconteceram as Santas Missas, né? Sobretudo para aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover. Na Bom Jesus vai ser às 19h30 o terço,
às 20 horas a missa, de modo que assim nós vivamos essa experiência todos juntos, essa unidade. Assim, Ana, ao passar pelo tapete e ver as 12 paróquias nossas, com todo mundo junto, é uma festa da unidade. É lindo, para nós católicos realmente é uma data muito marcante e visualmente ela é muito celebrativa, né, Padre? Ela nos convida a viver esse momento e é muito bonito a gente ver a união das pessoas. Então, todo mundo ali criando verdadeiras obras de arte, né? Eu fico encantada com essas obras e dá vontade de que elas permaneçam, mas a essencialidade desse dia é realmente, né, falar desse caminhar com Cristo. Então, é lindo de ver como a sociedade ela se engloba e todo mundo faz com que esse dia realmente aconteça e aconteça dessa forma linda que toda a nossa cidade pode presenciar, né, Padre? É verdade. Ana, eu também gostaria, assim, de modo muito especial, fazer um agradecimento ao Sistema Brasileiro de Televisão, TH+, que parceria, que gentileza. Nós tivemos na hora do jornal, né, junto com o Rodolfo, um momento em que nós pudéssemos, assim, nos apresentar. Agora, esse espaço aqui é uma parceria de gratidão. Eu me coloco como intercessor vosso nessa missão de levar informação, de reunir as comunidades, de nos tornar ainda mais visíveis na evidenciação daquilo que nós cremos. Por isso, uma gratidão imensa a essa emissora e o TH+. A gente também fica muito feliz em poder sempre ser elo, né? Para falarmos sobre datas tão importantes e que nos trazem reflexão de caminharmos juntos, de estarmos juntos, vivendo uma fé independente de religião, mas trazendo a essencialidade da união e de fé, né, Padre? E nesse dia eu gostaria, assim, que o senhor aproveitasse esse momento, porque temos também uma programação bastante extensa de toda a Igreja Católica, que inclusive um dos principais eventos, né, uma das principais tradições, que é o Cerco de Jericó, já tem data. Isso, primeira semana de agosto, olha, estamos com o coração assim, já a 1000 por hora nesse processo de elaboração. Os padres, 21 padres subirão ao nosso altar para fazer deste cerco uma experiência de encontro com Jesus. Olha, então o arroba da paróquia tá na tela e é bom para que vocês fiquem informados aí de tudo que a paróquia Bom Jesus, ela fomenta o nosso meio social e que você também pode ser acolhido, pode vir, pode ter a sua essencialidade da sua fé no seu tempo, mas vivendo, sim, toda a magnitude que uma sociedade, que uma comunidade pode promover. Padre, eu agradeço imensamente desse dia o senhor ter tirado um tempinho para poder vir aqui falar dessa data, o porquê feriado, né? Às vezes se perde, essas datas se perdem nos meios sociais. Ah, é só um feriado? Não, é um feriado que te convida a essa reflexão. Gostaria, Padre, que o senhor deixasse uma prece, fizesse uma prece nesse dia tão importante pra gente. Então vamos lá, nos unindo assim, que oportunidade, queria assim, que você que está nos escutando, eu não sei qual luta você tem travado, qual dificuldade que você tem enfrentado, mas uma certeza, pelo poder da palavra eu quero te dizer, desistir nunca é uma opção. Mas prosseguir caminho, essa é a solução. Mas nós nos unimos ao seu coração, a situação que você está, tribulação, dificuldade, alegria, se você está bem, que Deus faça assim, preservar, continuar, conserve. Mas se você está com dificuldade, nós nos levantamos assim em oração como Moisés um dia, e eu queria orar com você o Salmo 22. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Em verdes pastagens nos faz repousar, para as fontes tranquilas nos encaminha e restaura as nossas forças. Ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temeremos, pois junto a nós estás. Teu bastão e teu cajado nos dão a segurança. Preparas a mesa à frente dos nossos opressores, unges nossa cabeça com óleo e nossa taça transborda. Sim, felicidade e amor nos acompanham todos os dias da nossa vida. O Senhor te conduz os seus passos, que o Senhor bom Jesus à sua frente, Ele te guia ao seu lado, Ele te guarde. Atrás Ele te defenda, acima Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fico sempre muito emocionada e fico muito feliz em poder ser elo, né? Para quem está ali do outro lado da tela. E eu tenho certeza que as famílias que estão ali agora puderam ter esse momento de reflexão. Muito obrigada, viu, Padre? A gente se vê mais tarde e fica então o convite, né? Faça o convite de toda a nossa sociedade estarmos hoje junto com esse tapete tão lindo que foi formado pela nossa comunidade. Amém.
É isso, a gente espera, hein? Programação pra lá de especial. Obrigada, viu, padre? Deus abençoe, Ana, amém, pela oportunidade. amém. Obrigada, viu? Obrigado. Ó, deixa eu dar um recadinho agora pra vocês, porque tem coisa mais bonita. Ah, deixa eu aproveitar, vem cá. Olha aqui, gente. Tem coisa mais bonita do que um sorrisão, assim, ó, dá um sorriso lá pra câmera, ó. Ó. Tem coisa mais bonita que sorriso de mãe e filho juntos? Porque sorriso tem muito a ver com afeto, com cuidado, com autoestima e também, ó, sabe de uma coisa que acontece muito? O que acontece com a mãe? A mãe leva o filho, leva a filha lá no dentista, acompanha a consulta, cuida de todo mundo, mas o que a mãe faz? A mãe sempre deixa de se cuidar, não é mesmo? A mãe deixa de se cuidar para cuidar deles. E o dentinho dela caiu e a gente faz isso, ó, a gente cuida dos pequenos, mas não cuida de si. E aí a Ortodontic tá com uma campanha super legal, que é justamente essa imagem, de você cuidar de quem cuida de todo mundo. Então, ó, você que cuida de todo mundo tem que sim se cuidar também, porque para cuidar do outro você precisa estar bem. Então procure a Ortodontic mais próxima, faça a sua avaliação e traga esse melhor sorriso para você sorrir com quem te faz bem, viu? Procure a Ortodontic mais próxima, porque a Ortodontic é referência em tratamento ortodôntico e traz para você os melhores profissionais, a avaliação mais precisa, para que o seu sorriso possa ser seguro, possa ser confiante para suas tarefas do dia a dia, para sua rotina profissional, porque um sorriso seguro pode mudar tudo e faz tudo ter muito mais sentido, muito mais responsabilidade e ser o seu cartão de visitas para que você tenha essa sua vida, ó, com aquele sorrisão. Então abra um sorrisão aí, você mãe que cuida de todo mundo, para poder cuidar aí da sua vida, da sua família com muito mais segurança, viu? Ô, gente, agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante e muito atual, né? Quem aí hoje não tem o celular nas mãos? Quem aí hoje não tá nas redes sociais? Quem aí hoje não fica preocupado com o que os filhos, com o que os sobrinhos estão fazendo, como que é essa interação das redes sociais? A internet, ela traz muitas oportunidades, mas também pode esconder ali, ó, golpes, armadilhas e criminosos que fazem vítimas todos os dias. Para entender como proteger as nossas crianças, adolescentes, pais e avós nesse cenário cada vez mais conectados, hoje nós estamos recebendo a Vitória Okida, que é especialista em cibersegurança e é conhecida nacionalmente como hacker do bem. Hoje ela vai trazer orientações importantes para uma navegação mais segura no mundo digital. Que carinho receber essa menina aqui, eu chamo de menina mesmo, porque eu tenho um orgulho danado essa Vitória. Fique à vontade na nossa sala de estar. Gente, olha, foi tão difícil trazer essa menina pra cá, viu? Porque a agenda dessa menina é super movimentada e agora não está mais aqui na nossa região, né? Morando, mas muito presente digitalmente, solucionando casos, trazendo muito mais proteção pro nosso meio digital, pro nosso convívio digital. Obrigada por você estar aqui, viu, Vitória? Muito obrigada, Ana, pelo convite, o pessoal do programa. É muito importante esse espaço que raramente a gente tem, você sabe. É um tema, assim, difícil de se trabalhar, mas que tem salvo muitas vidas, né? A informação nesse tema, ela traz principalmente a prevenção, que é o nosso principal objetivo. E eu quero começar te perguntando assim, ó. Internet é terra sem lei? Não. Boa. Não, de maneira nenhuma. Essa semana eu passei em várias escolas. A gente conseguiu aí cerca de 1.000 alunos assistindo o projeto, né? Eu tenho um projeto social que chama Conscientizar, onde a gente traz orientação não só para as crianças, para os adolescentes, mas também para os pais, para os professores, porque infelizmente essa taxa de criminalidade relacionada, principalmente em relação aos adolescentes e às crianças, eles têm aumentado assim no nível que a gente não consegue calcular. Todos os dias esses dados e casos têm aumentado, então é algo que não tem como a gente conter mais. O que a gente pode fazer para proteger as crianças, adolescentes, até nós mesmos, é nos informar e tomar as medidas de segurança realmente. Vitória, eu queria que você trouxesse, assim, uma orientação básica. Aqui nós temos pais, nós temos avós nos assistindo e muitas vezes eles falam, meu filho está dentro do quarto e está protegido de todo o perigo que o mundo pode trazer
para essa criança, para esse adolescente. Não é bem assim. Qual a principal orientação que você traz para esse pai, para esses avós? Muitos dos casos criminais, pessoal, principalmente relacionados a pedofilia, extremismo, que a gente vê acontecer no Discord, a maioria dos agressores e das vítimas, eles são menores de idade. E acontece dentro de casa, né? Hoje em dia, os pais antigamente tinham o costume de um comportamento mais de punição, de bater, né, tomar medidas extremas. Hoje em dia não adianta mais. Por quê? O adolescente de hoje, ele não é o mesmo adolescente de 10 anos atrás. Eu tenho 25 anos. Quando eu era adolescente, eu vejo que as coisas eram muito diferentes quando eu vou numa escola dar uma palestra. Então, as coisas que são importantes, controle parental. Só que o pessoal de casa precisa entender o seguinte, o controle parental, ele não faz milagre, tá? Ele ajuda, ele dá um auxílio para você restringir. O que é o controle parental, para quem está do outro lado da tela? O controle parental são aplicativos que você instala nos dispositivos, onde você consegue colocar restrição de conteúdo, né? Você seleciona o que a criança consegue baixar, você consegue colocar limite de tempo, ele realmente limita as atividades num dispositivo, né? Como um celular, por exemplo. Só que ele sozinho, ele não faz a parte da família também, que é uma das partes mais importantes, que é o diálogo. Tem muitos pais que eles não conversam com os filhos, não perguntam, mas como foi seu dia na escola hoje? Aconteceu alguma coisa? Você comeu? E eu já vi isso acontecer em muitos lugares onde eu já fui. E aí, quando a gente traz isso para os pais, alguns pais nem percebem que realmente fazem isso. Então, a gente casa, né, a orientação, mas também com o controle parental, porque se você não ensinar na escola, ele não aprender. Em algum lugar, ele vai procurar. Porque daí vai ter o ciclo social, o ciclo de amizade, Exatamente. E que já vai estar inserido nesse âmbito digital. E não importa a criação, mas eu criei o meu filho com segurança. Não importa a criação, porque o bombardeio de informações Sim. e de atrativos que o digital tem hoje, isso vai fazer com que essa criança, esse adolescente, se atente muito mais para esse meio digital do que para a conversa com os pais. E aí eu trago amplifico, né? Porque hoje os idosos também, eles estão correndo muito risco. Nós que somos adultos, nós caímos em golpes, né? Nós temos aí estelionato amoroso, golpes financeiros, golpes de empréstimo, tabela de Pix. Então, por isso que é importante orientar, porque se você não orientar, essa criança ela não vai entender quando ela estiver passando por uma situação de abuso ou sendo vítima. E também o pessoal de casa, assim como eu falei, nós adultos também somos enganados. E os criminosos, todos os dias, eles atualizam as maneiras de conseguir tirar dinheiro, principalmente das pessoas. Eu vou trazer aqui um fato, até a Vitória, que me ajudou bastante. Eu caí em um golpe recentemente, né? E foi muito... Eu me surpreendi com a precisão desses... como que a gente pode chamá-los? Eles são muito espertos, esses criminosos, né? São criminosos mesmo. Realmente. Eles conseguiram entrar, eu estava em uma conversa com um contratante e eles conseguiram acessar o meu WhatsApp, porque esse meu contratante também deve ter clicado em algum link. Eles tiveram acesso ao WhatsApp dessa pessoa e continuou na conversa em que eu estava. Estávamos falando de um contrato e esse criminoso, ele continuou conversando comigo. Me trouxe uma história ali em que eu cliquei em um link, mas por eu achar que estava conversando com esse contratante. Eu fiquei sem WhatsApp uma semana. E aí, na época eu liguei pra Vitória, falei, Vitória, pelo amor de Deus, eu tava com medo do meu Instagram cair, né, de aplicativos de banco. E isso pode acontecer, né, Vitória? Com certeza. Eu sempre falo muito sobre isso. A internet, ela facilita muito a nossa vida, porque tudo nós fazemos pela internet. Né? A gente pede um almoço, a gente emite um documento, marca uma consulta. Só que facilitou a vida do criminoso também. Porque o cara que extrai valores das pessoas, ele consegue fazer isso sem sair de casa. O pedófilo, o predador sexual que vai atrás de crianças, ele faz isso dentro dos jogos. Então, nós temos que ser desconfiados a um nível extremo. Mas está me pedindo um código, me mandou um link, me mandou um arquivo e eu não sei o que é. Não abra, não clique.
porque através de um link, através de um PDF, você pode ser hackeado. E depois que acontece, gente, não que não tenha como resolver, mas é uma dor de cabeça muito grande que acontece com você por falta de atenção. Às vezes, mas eu conheço a pessoa, sei lá, tá vendendo uma geladeira muito barata. As pessoas nem ligam para perguntar, mas eu posso ir aí ver essa geladeira? Já fazem transferências de valores e depois é muito difícil até mesmo para recuperar esse dinheiro. Então precisa realmente ser muito desconfiado de tudo, né, quando se trata da internet. A principal orientação aqui da entrevista com a Vitória é que desconfie de absolutamente tudo que tenha algum link que possa te levar ali para mais dentro ainda da internet. Então, links, conversas, códigos, tudo isso esses criminosos passam a ter acesso à sua vida digital, viu? Então, sim, é um alerta. Hoje a ideia é trazer um alerta, mas a Vitória, ela vai muito além disso, né? A profissão da Vitória, ela já salvou muitas vidas, ela já solucionou casos e a gente está trazendo um alerta aqui de questões financeiras até agora, mas o trabalho da Vitória, ele vai muito além e já teve soluções aí de casos, né, Vitória, envolvendo o âmbito sexual, importunação, de uma escala um pouquinho mais sensível e perigosa, vamos dizer assim. Aqui na região nós já tivemos casos de importunação sexual, de abuso sexual, ataques a escolas. Então é um trabalho que eu faço voluntariamente. E graças a Deus isso se transformou também no projeto e eu consigo, de certa forma, levar essa informação mais a fundo para que as pessoas entendam que isso não está tão distante. Aqui na região nós já tivemos vários casos, principalmente envolvendo o Discord, e as pessoas falam, mas isso acontece em São Paulo, isso acontece em outras regiões, mas aqui acontece, e acontece dentro de casa, né? Um celular, um dispositivo, ele não substitui uma atividade extracurricular, a escola, e tem muitos pais, infelizmente, que jogam essa responsabilidade com os filhos num celular, numa televisão. Eu sei que não é fácil ser mãe, né? Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Eu não sou mãe, eu não tenho filhos, mas eu vou passando nas escolas, eu vou arrumando um monte de filho postiço, né? Então, realmente precisa ter esse cuidado e entender que isso é um problema e a gente precisa trabalhar com prevenção. Porque eu sempre falo isso, o pós é muito difícil. Quando já vira um problema, um caso de abuso sexual, de violência, essa vítima ela vai levar o resto da vida, né? Então a gente sempre preza pela prevenção, para que isso não venha acontecer, que estrague a infância de uma criança, de um adolescente, que no futuro traga consequências também, porque adolescente não comete crime, mas é ato infracional, e o ato infracional ele acompanha esse adolescente até a fase adulta, então realmente os pais e os responsáveis precisam entender que isso realmente é algo que a gente precisa trabalhar e se prevenir. Porque esse assunto ele geralmente vem à tona quando eles tomam uma dimensão de notícia nível nacional. Então, igual quando tem aqueles casos daquelas tarefinhas que os adolescentes iam cumprindo, que alguns chegaram a até perder a vida, mas isso tudo começa com uma simples conversa, né? Uma abertura de uma simples conversa. Eu queria que você resumisse, Vitória, o que é o Discord. O Discord, pessoal, ele é uma plataforma de comunicação. Ele ficou muito conhecido na pandemia porque ele tem muitos recursos que são gratuitos. Em algumas plataformas, se eu quiser fazer uma reunião, se eu não tiver uma assinatura, eu só posso usar por meia hora. O Discord, ele é gratuito, eu posso fazer servidores, eu posso fazer transmissões ao vivo. Então, na pandemia ele foi muito conveniente porque todo mundo migrou para o home office, seja as empresas, as escolas, e aí que começou o problema. Porque esse tipo de caso que a gente vê acontecendo no Discord, isso acontecia só que na Deep Web, né? E aí começou a vir para o Discord, que é um aplicativo que qualquer um consegue instalar. E aí a gente vê casos muito cruéis, nós vemos cenas de abuso sexual, nós vemos casos de maus tratos aos animais, organização de ataques a escolas, e isso desde a pandemia, até mesmo desde antes da pandemia, começou a piorar durante a pandemia. Por quê? As pessoas começaram a passar muito tempo na internet. E aí esses adolescentes pegaram algumas ideias provenientes da Deep Web, de chans,
e trouxeram para o Discord. E o volume de agressores, de vítimas, de animais sendo mortos é muito grande e não tem como a gente parar, né? Não tem mais como acabar com isso. Porque as vítimas trazem novas vítimas e fica aquele ciclo infinito, né? Esse show de horror que a gente tem visto. Essas cenas, elas são todas transmitidas ao vivo, né? Então, as vítimas, elas são torturadas, os animais são mortos, são maltratados, eles produzem conteúdo de exploração infantil ali dentro, eles vendem esses materiais e tem os crimes também que saem do digital e vêm para o físico. Então, aqui na região, em dezembro do ano passado agora, eu consegui pegar um caso de ataque à escola aqui na região. Mas nós tivemos vários outros que eu posso mencionar aqui. Então, isso tem escalonado desde a pandemia, só que não começou só no Discord. Antes de existir o Discord, existiu a Baleia Azul. Então, começou na Baleia Azul, depois foi para o Discord e agora se concentrou no Discord, mas também acontece em outras redes sociais. E, infelizmente, tem crianças e adolescentes e animais perdendo a vida com isso, né? Desafios extremos, muitas crianças inalam desodorante, veneno, engolem veneno de barata, água da privada, água sanitária. As meninas são obrigadas a se mutilar, elas são expostas nuas, eles organizam ataques ali dentro, então são casos muito sérios, né? E a gente não pode ignorar mais, porque tem agressores e vítimas, eu já vi agressor ali dentro de 11 anos, é praticamente uma criança. E a gente está num nível que eu não duvido mais de nada. Apareceu uma ameaça em tal lugar, em tal escola. Então, a gente trata isso, a gente dá muita importância porque a gente consegue salvar vidas com esse trabalho. Mas o que as pessoas precisam entender é que é um trabalho que, eu ajudo, né? O NOAD, que é o Núcleo de Observação e Análise Digital, ele ajuda, só que também é papel da família. Porque a família, quando identifica que a criança está sendo vítima, o adolescente está sendo vítima, ou até mesmo virou agressor, ela consegue impedir que outro caso criminal, uma morte, um animal sendo maltratado, seja impedido de acontecer. Só que essa é a parte difícil. Aí é né? que está, né? Exatamente. Até a percepção, ou essa criança e adolescente já está muito envolvido nessa história, ou muito além, né? Já passou aí do âmbito somente de uma brincadeira, que pode ser esse começo, e já passou, sim, a ser um criminoso. A senhora está assustada? Mas é essa a realidade, minha senhora. E é sobre isso, né? Sobre prestação de serviço para que você possa aí trazer proteção para a sua família. A gente vai para um rápido intervalo. Vitória vai ficar aqui porque a gente vai trazer mais algumas orientações de como se proteger no meio digital, viu? Rapidinho a gente volta, bora faturar. De volta com o nosso Chega Mais dessa quinta-feira, feriado. E eu pedi para a senhora me contar o que está acontecendo do outro lado. Bora saber, então, os WhatsApps que a senhora mandou aqui para mim? Ei, que eu gosto, hein? Márcia Santos de Adamantina, meu gatinho Ralph. Olha o zóio azul desse gatinho, que coisa mais linda. Ai, que lindo, Ralph. Márcia, um beijo para Adamantina. Obrigada pelo carinho. Diego de Birigui. Diego tá sempre aqui, né, Diego? Gosto dessa audiência. Ana, parabéns pelo seu programa. Eu, minha mãe e a Meg estamos ligadinhos. É a Meg! Agora ele mandou o nome da Meg. A orelhudinha da Meg, maravilhosa. Ai, um beijo pra vocês. Obrigada por todo esse carinho, viu, Diego? Se continua por aqui sempre. Luciane de Araçatuba, boa tarde, hoje é meu aniversário, estou em Gramado, comemorando meus 41 anos. Quero mandar um beijo para minha mãe Ivone, que está ligadinha no Chega Mais. Olha que bonitona, Luciane! Tá curtindo Gramado? Feliz aniversário, que seja um ciclo de vida maravilhoso, extraordinário, e continua curtindo aqui com a gente, viu? Márcia de Severínia, boa tarde, manda um beijo para os meus filhos, estou assistindo o seu programa. Um beijo, obrigada pelo carinho, família toda coladinha assistindo aqui. Obrigada, Severínia, também, município que está sempre com a gente aqui.
Dani Mendonça de Rio Preto, por aqui, só eu e o maridão. Ele falou, hoje deixa comigo. Isso aí, maridão, mandou muito bem. Ó, maridão, se esses maridos soubessem o poder que ele tem nas mãos de falar isso, deixa comigo que hoje eu faço, que eu vou deixar a minha senhora assistindo Chega Mais Exterior. É isso daí, gosto, carinho. Pra São José do Rio Preto, nossa audiência completa aí. Monique de Álvares Machado, eu e minha mãe Gabriela, estamos ligadinhas com você, te adoramos, Ana. Um beijo pra vocês, Gabriela, Monique, Álvares Machado, um beijo, obrigada por essa audiência de todos. Jennifer Victoria de Birigui, Ana, boa tarde. Ah, ela é muito linda, meu Deus, ela é minha fofa, não é fofa? E ela quer ficar aqui aparecendo, viu, gente? Gosta de aparecer essa menina, daqui a pouquinho ela volta aqui pra dar um oi mais pra vocês. Maria Vitalina de Olímpia, Ana, boa tarde, amo o seu programa. E Dona Maria, eu gosto de saber, eu amo saber que a senhora tá aqui, ó, juntinho comigo, viu? Amo saber que do outro lado da tela tem vocês nos assistindo, estamos conectadas. Marcos de Presidente Prudente, estou com a minha mãe te assistindo. Ih, que delícia, todo mundo com chegadinha aí, ó, se protegendo do friozinho e assistindo Chega Mais Exterior. Muito obrigada, viu, Presidente Prudente, sempre aqui na nossa audiência, porque a gente fica aqui ao vivo para as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Então, toda a nossa região, todo mundo junto por aqui. E, ó, já anota aí, minha gente, porque esse evento aqui, ó, vai dar o que falar, ó, Sambinha. Cadê Sambinha? Ó, Sambinha. Ei, que delícia! Quem gosta de sambinha, feijoada, climinha bom, porque dia 20 de junho tem a feijoada Amigos da Boemia, lá na Cervejaria Avenida. Um tipo de evento perfeito para quem ama samba, comida boa, bebida gelada, é aquela resenha boa com os amigos, sabe? E ó, é open bar e open food. Vai ter petiscos de boteco, aquela tradicional feijoada caprichada. Sabe aquela feijoada caprichada? Aquela feijoada moda da casa? Pois é essa aí. E para acompanhar tem cerveja Heineken, Amistel e caipirinhas de cachaça e vodka. Tudo liberado, viu? E é claro que não pode faltar música boa. Aumenta o samba, aumenta o samba. Quem vai comandar o samba? É o grupo Gigantes da Boemia, com participação especial de Sueli Rodrigues. Eita, minha gente, quem gosta de samba sabe bem o que isso significa. Aquele clima de roda de samba que a gente ama, sabe? Então, ó, dia 20 de junho, na Cervejaria Avenida, chama os amigos, prepara o samba no pé e bora curtir essa feijoada dos Amigos da Boemia. Vai ser bom demais, viu? Garanta seu ingresso que tá no link da bio da Cervejaria Avenida Oficial. Eu vou estar lá, você vai? Ou depois você vai ficar falando assim, ó, poderia estar. Aí já passou. Então aí você tem que estar. Então garanta seu ingresso e bora curtir essa feijoada que vai estar bom demais. Bom demais é falarmos de informação, prestação de serviço. E estamos recebendo hoje a Vitória Okida, que é conhecida nacionalmente como hacker do bem, para trazer orientações para a gente hoje sobre como ter alertas, ter mais proteção no meio digital. Vitória, esse título, hacker do bem, como que ele chega para você? Na verdade, para você ser hacker, você não precisa ser formado em nada. O hacker é aquela pessoa curiosa e não sei se todo mundo me acompanha aqui e sabe da minha história, mas eu comecei a trabalhar com 17 anos e eu sempre trabalhei com essa parte de tecnologia, enfim. E aí eu comecei a estudar, eu não queria ficar trabalhando no comércio para sempre, queria crescer profissionalmente falando, e eu comecei a estudar. E aí, em 2022, mais ou menos, eu saí do CLT, comecei a minha empresa mesmo, e ali eu tive a oportunidade de fazer cursos, de estudar. Então, o hacker, na verdade, a gente tem algumas classificações. Nós temos o hacker ético, que é aquela pessoa que usa o que sabe em prol da segurança de outras pessoas, principalmente em testes de vulnerabilidades. Então, eles testam a segurança de sistemas, de empresas, sistemas governamentais. E nós temos o hacker, que pode ser chamado de cracker, ou hacker black hat, que são os que fazem fraudes, invasões, enfim. Então, desde que eu trabalhava no comércio até hoje, eu sempre usei do meu trabalho para ajudar as pessoas. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, até antes mesmo das certificações que eu tenho, eu já usava o que eu sabia de maneira que isso pudesse ajudar o próximo. Então, eu fiz vários cursos. Hoje eu sou perita assistente técnica, sou graduanda em engenharia, mas antes disso tudo eu já era
desenvolvedora, já tinha feito o curso de hacker ético, enfim. E aí todo mundo me conhece assim. E eu acho até legal, porque quando as pessoas escutam, mas é hacker, né? Já associa isso diretamente com uma coisa ruim. Né? Mas, de fato, existem pessoas boas da área que trabalham realmente em prol da segurança das pessoas, né? Principalmente das crianças, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, até mesmo porque eu, quando era pequena, eu fui vítima também, e é um dos motivos para eu desenvolver hoje esse trabalho, e é algo que mudou a minha vida, e através da minha vida eu tenho procurado mudar a vida de outras pessoas também. E aí, quando a gente fala de crimes cibernéticos, a gente está falando de níveis de extrema crueldade, de extrema interpretação física, pessoal e emocional, e também de financeiro. Então, a gente tem essas classificações que elas só trazem à tona a discussão quando algo realmente de muito grave, muito ruim acontece. Eu queria que, sim, para quem está em casa e às vezes os pais, os avós que não trabalham nesse meio digital, que não fazem parte do meio digital, entendessem de como podem proteger seus filhos. Quando a gente fala de crime, a gente está falando de uma crueldade num nível assustador e até repugnante. Qual crime mais te chocou até hoje? Olha, para mim, um dos piores em que eu já trabalhei foi um caso de Sorocaba, onde um professor numa escola infantil, ele abusou de mais de 27 crianças dentro da escola. Uau. Mas quando a gente fala sobre discórdia, para mim as cenas de maus tratos aos animais é uma das piores coisas. Porque conforme a gente vai vendo, né, essas cenas, você não que se acostuma, né, mas não se choca tanto, porque você vê isso com muita frequência, todos os dias acontece. A gente estava até comentando aqui no intervalo, teve uma adolescente que bateu um gato no liquidificador. Minha senhora, é isso que a senhora escutou, uma adolescente bateu um gato em um liquidificador. Eu sei que é difícil, né? Nós estamos aqui 2 horas da tarde falando, né? Geralmente eu trago muita alegria, mas eu trago e falar disso, mas é necessário, porque é uma prestação de serviço e isso acontece. Então, o nível dessa adolescente de crueldade é chocante. E a gente sempre fala sobre isso porque alguém que faz isso com um animal, ela faz com uma pessoa também. E essa é a nossa maior preocupação. Porque os jovens, eles estão, de certa forma, dessensibilizados. Então, para mim, já é muito difícil de ver, né, esse tipo de coisa. Desses animais, eles sendo maltratados e todos os dias. Os animais, ultimamente, são os que têm sofrido mais do que as meninas. Então, fora isso, tem vários outros casos que a gente pode comentar aqui. Teve uma que colocou fogo num gato vivo. E aí a família estava dormindo, que geralmente acontece dentro de casa, ou quando a família sai para trabalhar, ou quando a família está dormindo. E esse gato, ele correu pela casa, a casa toda pegou fogo. E aí a família quase morreu queimada viva também, porque estavam todos dentro da casa e a família perdeu tudo. Essa adolescente, ela tira uma foto com um caminhão de bombeiro de fundo. Meu Deus. E ela posta na internet e escreve, coloquei fogo na casa, foi da hora. Mas o que a gente precisa entender? Sim, a gente está caminhando para o final, Vitória. Eu queria que, assim, né, dessa história, você já trouxesse aqui um conselho para a gente encerrar. Como esses pais podem evitar que cheguem nesse ponto? Exatamente, era sobre isso que eu ia comentar agora. Como é que eu posso identificar que isso está acontecendo com o meu filho, com a minha filha? Ou, às vezes, um parente, um primo, né, um sobrinho. O adolescente, ele não começa com esse tipo de violência de um dia para o outro. Ele não acorda num dia e fala, hoje eu vou matar um gatinho, hoje eu vou entrar numa escola armada e vou ferir os meus colegas. Isso sempre vai aos poucos, tá? Sempre tem sinais antes de chegar no mais extremo, que são os casos criminais. A mudança de comportamento é uma coisa muito frequente. Por quê? Um adolescente muito violento não é normal. O
Um adolescente, uma criança que se isola, não é normal. Um adolescente que tende a procurar relacionamentos muito tóxicos, não é normal. A sexualização extrema, isso falando de criança, adolescente, não é normal. Então já é algo que ele acende um alerta ali, né? E a família precisa ficar muito atenta a isso. Por quê? Quando chega nesse ponto de mudar o comportamento, é porque tem alguma coisa acontecendo. Pode ser uma coisa simples, pode ser um bullying, né, entre os colegas da escola, pode ser que ele esteja sendo excluído, né, ou pode ser que ele esteja sendo ameaçado por uma pessoa dentro da internet. O importante é ter esse alerta. Atenção à mudança de comportamento, viu? Essa é a mensagem de hoje. Obrigada, viu, Vitória? O @da Vitória tá aqui, entre em contato. E, ó, não é só quando já acontecer, é prevenção. Obrigada, gente. Lá, ó, vamos dar um tchau. Amanhã está de volta, tem Lucas Timóteo amanhã por aqui. Obrigada, Vi. Obrigada. Audiência de vocês. Até amanhã.